Boa tarde a todos, aos amigos, vereadores que nos acompanham na TVL e amigos que nos acompanham aqui também. Quero desejar boas-vindas ao vereador Ronaldo. É um prazer, é uma honra dividir esta tribuna com Vossa Excelência. Espero, agora, o senhor tenha a oportunidade de tudo aquilo que sempre você falava em rádio, falava na TV, como um líder comunitário, você tem a oportunidade de falar aqui em tribuna e realmente para melhorar o governo. O líder do governo falou na semana passada que quem vem aqui mostrar que a cidade é ruim, muito pelo contrário, a gente ama essa cidade é maravilhosa e quando a gente vem para cá, vem para mostrar as fraquezas e as fragilidades que nós temos aqui na casa, a oportunidade de mostrar que, infelizmente, a cidade tem suas fragilidades e cabe a nós, enquanto vereador, apontá-las e buscar melhorias para ela. Nesse caso, eu quero aqui também falar, lá na sessão itinerante do Garcia, a mãe, se o Ari puder fazer a gentileza, Mariana Cardoso da Silva, em relação à escola Pedro II, que é lá no Progresso, puder fazer a gentileza, protocolou um documento com vários vereadores, para vários vereadores, um documento pedindo apoio aos pais. Eu que sou um incentivador, que quero que os pais participem da escola, lá os pais querem participar e é importante que a direção entenda, obrigado Ari, que a direção entenda isso e receba esses pais, porque tem que colocar os pais como prioridade para que eles possam fazer o enfrentamento, né? Enquanto os pais estiverem ao lado do diretor, dos professores, a gente consegue fazer sim cobrança junto ao Executivo Municipal. O Ronaldo muito bem sabe, enquanto presidente da PP, tinha mais força, às vezes, do que propriamente a diretora ou que, às vezes, o professor. Então, é importante que tenhamos aí o mais rápido possível. Ari, eu não tenho aqui não está aparecendo aqui, infelizmente, o tempo. Então, só avisando. Aqui também quero te fazer a gentileza, se a TVL puder soltar o vídeo aqui, um vídeo que nós recebemos. Olha só, esse aqui é o transporte público, a realidade do transporte público da nossa cidade. Eu recebi de uma ex-aluna minha. Essa aqui é a linha 153 do Salto do Norte, vereador Diego Nazato, saída do aterro às 17h45. Não é só esta linha, são diversas outras linhas, são diversos outros horários, principalmente no horário de pico, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde, que a gente vê os ônibus superlotados. A gente fala aqui, desde 2017, eu venho falando aqui, e não só venho falando e criticando, eu venho dando sugestões, inclusive, sugestões muito claras de como resolver este problema, que é o gargalo e é o problema maior da nossa cidade, que é o transporte público. Pede-se tanto e quer tanto que as pessoas utilizem o transporte público, mas simplesmente não dão horários. E aí vamos usar um pouquinho aqui, vereador Diego Nazato, de economia, eu sou economista. Se você cria uma oferta, se você oferta mais horários de ônibus, é óbvio que você vai gerar esta demanda. Hoje as pessoas não têm confiança no transporte público, não vão usar o transporte público, porque sabem que o transporte público é ruim, tem poucos horários e acabam deixando de utilizar. A partir do momento em que nós colocarmos mais horários, disponibilizar mais horários, eu não tenho dúvida nenhuma que o cidadão vai retornar ao transporte coletivo. Mas o que a gente vê é um corredor de ônibus vazio de ônibus. Aliás, pode fazer aqui, eu faço um desafio, quem sai aqui em determinados horários, olha para o corredor de ônibus, vazio, trânsito cheio, e pouquíssimos ônibus passam no corredor de ônibus. E quando passa extremamente lotado, socado de pessoas, e infelizmente essa é a realidade do transporte público. E nós aqui já falamos. Aqui há o que eu posso usar a palavra? Há um favorecimento a esta empresa, passa-se a mão na cabeça dessa empresa, ela faz o que quer, e não é só a empresa, aliás, até o próprio CETERP faz isso através do Ayrton Leite, que desconsidera as nossas falas e às vezes até leva em tom de deboche. Quero aqui dar a oportunidade aos meus colegas vereadores para que possa ser falado aqui em a parte. Considero. Com autorização do orador, vereador Nazato. Vereador professor Gilson, eu entendo a frustração de Vossa Excelência, essa frustração a qual eu também compartilho. E eu gostaria de dizer que o transporte de Blumenau, além de ser ineficiente, ele não é tratado com o esmero que deveria.
E eu digo que a experiência do usuário de ônibus, ela é tratada como nada. Na verdade, se a gente passar a observar qual que é a qualidade da infraestrutura dos nossos terminais urbanos, por exemplo, a gente vai perceber que não existe nenhum apreço por quem utiliza aquele espaço. Na verdade, hoje pela manhã, estive transitando ao longo da Beira-Rio, visitando as ex-estações de pré-embarque, porque agora são pontos de ônibus e nada além disso, totalmente destruídas e abandonadas. Será que é isso que a população merece? Imaginem, senhores vereadores, o impacto que isso traz no psicológico daquele cidadão que mora lá na comunidade mais carente de Blumenau. É isso que ele merece? Iluminação caindo, forro podre, e depois ele chega num terminal urbano também totalmente decadente, não consegue comprar um pastel com cartão de crédito porque não aceita. Então eu sinto que esse é um cidadão de segunda categoria para a administração da cidade. Concedo a parte aos demais vereadores, colegas, na sequência, por favor. Vereador Maurício Gol e logo em seguida, vereador Adriano Pereira. Vereador Gilson, falando um pouquinho da questão da educação, Vossa Excelência é professor, o qual teve lá no Colégio Pedro II, mas falando aqui no Pedro II, na sessão itinerante, eu também recebi essa demanda lá da mãe ali, inclusive, onde estava a Solange, diretora, Josiane, diretora adjunta do Pedro II, a gente sabe dessa demanda, inclusive teve uma reunião dos pais lá no Castilho Garcia Jordão. Eu tive a oportunidade de participar. Vossa Excelência, quando coloca a participação dos pais, é importante. Eu estudei ali no Pedro II, meus filhos se formaram ali, então tem uma preocupação, existe uma preocupação com relação ao cercamento da escola, por isso que a gente vai conseguir destinar uma subvenção, justamente no valor de R$10.000 para ajudar a escola Pedro II. Parabéns por trazer esse tema, porque conhece também como professor e agora como vereador, que fiscaliza e acompanha as escolas. Obrigado. Na sequência. Vereador Gilson, quero cumprimentar pelo pronunciamento. Com relação à Escola Pedro II, também estamos fazendo os nossos encaminhamentos. Eu acho que todos foram acionados por esse educandário, que a gente busque contribuir também nas reivindicações, nas demandas. Mas o foco é o transporte público, a vergonha que é o transporte público da nossa cidade. Eu estava olhando agora há pouco ainda, porque eu não quis acreditar, algumas planilhas de horários que nós temos aí disponibilizados pelo CETERP. E no final de semana uma pessoa me acionou: vereador, vem me buscar aqui no terminal. Eu disse: tá, mas como assim? Não, vem aqui me buscar aqui no terminal. Tá, mas por quê? Porque agora, desse horário das 18, não sei o quê, não tem mais ônibus para ir para Velha Grande. Não, mas como assim? Não tem um ônibus. Tá, mas não tem Herman Kratz, Dona Edith, não sei o quê. Não. Então, assim, final de semana não tem linhas de horários, feriado, sábado, domingo, cortaram os ônibus nas comunidades, nos morros, na periferia, nas mais diversas comunidades. Linhas que tiraram da pandemia não retornaram. É um absurdo. Transporte público da nossa cidade. Eu acho que está na hora do Executivo, do CETERB, da AGIR e muito mais começarem também a dar as caras sobre esse assunto. Está todo mundo muito quieto. Com a palavra, o vereador Ronaldo. Professor Gilson, eu gosto muito do debate quando o senhor abre sobre transporte público. Na verdade, a gente tem um terminal novo lá na Água Verde e loteamento Primavera, imigrantes lá para trás, onde o ônibus era muito abundante um pouco antes. Com o terminal, pasmem, piorou o transporte público coletivo lá para a minha comunidade. Então, eu acho que esta Câmara de Vereadores tem a prerrogativa de chamar o Executivo da cidade, chamar todo e justamente pedir para abrir uma licitação nova, uma concorrência com outras empresas para poderem ter a disputa até, né, sadia entre as empresas. Agora, você ter uma empresa que ela tem um monopólio de todo o transporte coletivo, cara, ela não vai priorizar nunca o transporte coletivo da comunidade, vai querer olhar o bolso dela. Infelizmente, ela é de São Paulo e não vem representante da Promob nunca para cá e nunca vai vir, infelizmente. Um abraço. Presidente, diante dos 4 apartes, concede 4 minutos, por favor. Mais 4 minutos. Bom, vereadores, tudo que você pode imaginar foi feito e sugerido aqui por nós, mas infelizmente não é levado a sério. Foi sugerido aqui por mim para que colocasse um valor menor nos horários de menor demanda. Nós aqui, a Prefeitura de Blumenau ignorou essa sugestão, Florianópolis fez. Está fazendo, é só ver. Nós sugerimos aqui as estações de pré-embarque, vereador Diego Nazato, Blumenau ignorou. Nós fizemos vários outros pedidos, inclusive fizemos reunião com as associações de moradores, tudo, e tudo foi ignorado. Talvez aquele burburinho que fala que o financiamento de campanha no passado e talvez no futuro seja muito maior do que os interesses públicos da nossa cidade, do nosso cidadão. Porque não é possível um executivo municipal tão lento,
tão devagar, tão ineficiente quando se fala em transporte público. Não dão a mínima para os nossos trabalhadores e trabalhadoras que vivem na comunidade. Querem simplesmente, e nem sequer antigamente, quando tinha os troncaus, que era para, de fato, tirar as pessoas do centro e colocar elas nos terminais dos bairros, nem isso mais tem. Nós vimos lá na Garcia, o pessoal reclamando que o 10, que nós tínhamos bastante horários de ônibus, foram reduzidos. E não é possível, ninguém faz absolutamente nada com esta empresa, nada. E aí, quando a gente conversa com o seu Laírton, ele fala que gostaria de ver, naquele dia que nós, todos os vereadores estiveram aqui, gostaria de estar vivo para ver os discursos maravilhosos. Ninguém fez discurso lá, não. Todo mundo deu sugestão. Todo mundo falou o que queria e todo mundo falou o que queria para a nossa cidade. Ninguém fez discurso lá. E, realmente, com pessoas como ele à frente do CETERB, realmente não tem como. E aí, talvez, teria que, de fato, trocar essa gestão para que possamos ter, de fato, um transporte público minimamente digno, porque do jeito que está, fica difícil, sem horário, sem nada. Estivemos também aqui na audiência pública da expansão da UFSC, discursos de Blumenau, mas principalmente, se o senhor puder fazer a gentileza, mas principalmente o debate ficou em torno da FURB Federal. Eu não consigo enxergar e visualizar uma expansão de vagas de graduação gratuita sem se passar pela FURB Federal. Então, obrigado, Ari. A FURB Federal tem o meu apoio. Eu, enquanto ex-aluno, enquanto graduado de Economia da FURB, vou brigar, sim, para que a FURB, nossa FURB, seja federal. É importante para a nossa região, principalmente para o desenvolvimento econômico. Senhores, aqui eu já tinha cobrado. Mostra a foto, Ari. 2 semanas. Posso dizer que 2 semanas, porque eu passo todos os dias ali. Aqui é a sinaleira da Júlio Michel, tem esse cone que está 2 semanas ali. Cobrei da secretaria, a secretaria disse que não é com eles, é com a BRK. A BRK, pelo visto, além de fazer diversos buracos espalhados pela nossa cidade, pelo menos não tem nem a capacidade de consertar esse buraco. O buraco este que já, inclusive, caiu o carro ali dentro, já abriu. Eu não sei o que a BRK passa na cabeça dessa gente, deve estar esperando, provavelmente, que caia um carro ali. Eu até brinquei, espero que não caia o meu, já que eu passo todos os dias ali, porque, infelizmente, há 2 semanas está esse cone ali e o buraco cada vez abrindo mais e as pessoas desviando. Ou seja, só vão mexer nisso ali quando cair um carro dentro. Infelizmente, é um absurdo que essa empresa BRK faz. É outra empresa, assim como a Blumob, que ninguém fala, ninguém toca. É impressionante como o Executivo Municipal tem a capacidade de fazer contratos com empresas privadas, como foi feito com a BRK, como foi feito com a Blumob, a capacidade de fazer essas parcerias que eu não consigo entender, né? São intocáveis, ninguém mexe com eles, ninguém fala nada, está faltando talvez alguém com coragem para bater de frente com essas 2 empresas. Obrigado a todos.